Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, novidades aí do nosso Vascão. Pessoal, tivemos novidades importantes quanto à troca do gramado de São Januário, que já se iniciou também. Vamos falar da venda do potencial construtivo. A empresa que tem direito em adquirir esse potencial construtivo tem um prazo para adquirir aí, para terminar de fechar o contrato com o Vasco. Vamos falar também do acordo que o Vasco fez com a Leila Pereira. Também Andrei Santos falando do seu retorno ao Vasco e camisa da capa, muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco pra gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal. Muito obrigado, galera. Segue aí acompanhando o nosso canal, mesmo nessa péssima fase do Vascão. Vocês continuaram aí assistindo nossos vídeos aí. Tamo junto. Bom, pessoal, ontem a Greenleaf iniciou a retirada do gramado de São Januário. O trabalho de retirada e troca do gramado já se iniciou lá em São Januário. O processo, além de garantir a qualidade do campo para mais jogos no restante desse ano, é parte também do planejamento estratégico. A grama será retirada e reaproveitada no CT Moacir Barbosa, otimizando os recursos do clube antes do início da reforma do estádio aí de São Januário, que a gente espera que aconteça no ano que vem. Se criou uma grande dúvida no torcedor, né? Quando o Vasco indicou que iria trocar totalmente a grama do nosso estádio, já que isso causou um certo alvoroço, porque o Vasco iria, claro, iniciar as obras em São Januário no ano que vem. Por que está trocando a grama se o estádio vai passar por uma reforma completa? Aí está aí a explicação, né? O Vasco vai reaproveitar essa grama para utilizar ela no CT Moacir Barbosa, CT onde os jogadores treinam. Tomara que dê tudo certo aí, que o gramado fique bom, para que os jogadores possam voltar a vencer em São Januário, porque a fase está horrorosa, né? Tomara que eles achem ali também cabeça de rato, cabeça de sapo, o que quer que seja, que esteja atrapalhando os planos do Vasco, enfiado dentro daquele gramado ali, né, meu amigo? Porque é inacreditável o que vem acontecendo com o Vasco aí, cara. A decadência do time, cara, é absurda, cara. O declínio do Vasco nessa reta final de Brasileirão deixou o torcedor aí totalmente sem acreditar, velho. O torcedor, ao mesmo tempo que ele tá puto, ele tá sem acreditar no que vem acontecendo, né? A gente espera que com essa pausa para a data FIFA, o Vasco volte jogando mais, mostre um futebol melhor, para que possa ainda, quem sabe, sonhar com a pré-Libertadores, já que a gente até explicou aqui em vídeos passados que pode chegar a ser até mesmo um G9, dependendo da posição do Atlético Mineiro e também do ganhador da Copa do Brasil, caso não seja o Vasco. Se o Vasco não for campeão, também não pode ser o Corinthians, que hoje está abaixo do Vasco do Brasileirão, e resta aí o Vasco torcer tanto para o Fluminense ou o Cruzeiro serem um dos campeões aí da Copa do Brasil, caso a gente não conquiste esse título tão importante para a nossa história, né? E falando da reforma de São Januário, tivemos a informação, a matéria bem apurada pelo Globoesporte.com, que o Vasco está aguardando a aquisição de terreno por uma empresa que vai fechar, sim, a compra do potencial construtivo de São Januário. Essa empresa é a Sode Capital. A empresa está interessada em comprar o potencial construtivo de São Januário e entra no último mês, nessa quarta-feira, para tentar fechar o acordo com o Vasco e comprar o potencial construtivo. Em setembro, o Vasco havia renovado o prazo para a gestora exercer a compra até o dia 12 de dezembro e mantém otimismo para selar o negócio, que irá viabilizar a reforma do nosso estádio. A concretização do negócio esbarra na finalização da compra do terreno onde a Sode Capital exercerá o investimento utilizado a partir do potencial construtivo de São Januário. O GE apurou que a empresa mantém conversas frequentes com o clube e continua firme no posicionamento que exercerá a intenção de compra até o fim do prazo estipulado. Como o GE publicou em setembro, a empresa sinalizou que vai exercer a compra no valor superior a 500 milhões de reais, que era no montante almejado pelo clube no início das negociações. Ao todo, o Vasco tem 280 mil metros quadrados disponíveis para a venda de potencial construtivo. No início de outubro, Vasco e Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram um termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. Com o documento, o clube detém autorização formal ao Vasco para a comercialização do potencial construtivo do estádio. O clube tem a parceria com o Banco Genial na organização dos processos e está otimista com os avanços para a aguardada reforma no estádio. A diretoria vascaína, inclusive, já encaminhou um acordo com o Botafogo para jogar no Newton Santos durante o período da reforma de São Januário, prevista para começar no primeiro semestre de 2026. O trato entre os clubes será válido pelos próximos 3 anos e as informações que temos é que o Vasco pagará por jogo
250 mil reais de aluguel ao Botafogo aí para poder utilizar o campo, para poder utilizar o estádio do nosso rival, né? Uma grama sintética. Não sabemos se os jogadores do Vasco irão se adaptar rapidamente aí a esse novo estilo de grama, né? Já que eles estão habituados em atuar na grama natural em São Januário, né? Tomara que dê certo, que o Vasco não tenha problemas com lesões futuramente, né? Porque é sempre bom também pensar na saúde do atleta, né? Porque você jogando num tipo de grama, como é um gramado sintético, os jogadores estão mais propícios a ter lesões e lesões sérias aí, que podem afastá-los dos gramados por um bom tempo, né? E o Vasco, que deverá investir um pouco mais pesado na próxima temporada, tem que ficar de olho nisso aí, para não perder reforços importantes devido a jogar em gramado sintético, né? E também não sabemos se é a intenção do clube implementar a grama sintética assim que o estádio estiver pronto, né? Assim que São Januário estiver 100%, não sabemos. Pode ser que seja, já que dá mostras que essa utilização do Newton Santos pode dar a entender que o Vasco pode implementar um tipo de grama sintética ou talvez até uma grama mista, né, cara? Como vem sendo implementado em alguns estádios aí no Brasil, né? Comenta aí o que você acha dessa reforma de São Januário, se você acredita que o Grupo Só de Pá vai conseguir fechar a compra do potencial construtivo até o dia 12 de dezembro, prazo final para a venda do potencial construtivo para essa empresa. Se o Vasco não fechar com essa empresa, vai ter que buscar outro nome aí no mercado. Claramente vai demorar mais ainda para sair a reforma do nosso estádio. Bom, agora vamos falar de um jogador que foi contratado com uma grande expectativa, né? O atacante Benjamin Garré, jogador aí que soma apenas 10 minutos em campo nos últimos 3 meses aí com o técnico Fernando Diniz. O Globoesporte.com trouxe uma matéria muito importante falando sobre esse jogador, situação do atleta no Vasco, né, cara? O jogador não joga, né? O atacante que foi adquirido por cerca de 15 milhões de reais era visto como uma esperança pela diretoria do Vasco, uma esperança até mesmo acima do Nuno Moreira, para você ter ideia. Internamente, há um entendimento de que o argentino ainda não se adaptou ao futebol brasileiro. Hoje o Garré, segundo as informações, está no fim da fila nas opções da comissão técnica. Pela direita, já tem o Ryan e o Andrés Gomes, enquanto também Coutinho, Matheus França e Nuno Moreira podem atuar pela faixa central, outra posição que o Benjamin Garré poderia exercer, né, como um meia de criação. O jogador pelo Vasco acumula 21 jogos, 663 minutos em campo, com nenhum gol marcado, apenas uma assistência e nenhuma finalização ao gol. Impressionante, cara. É impressionante. Acho que até o Jean Davi tem números melhores do que o Benjamin Garré. E custou menos, né? Por mais que ele tenha custado algum dinheiro ao Vasco, mas ele acho que ainda fez alguma coisa superior ao Benjamin Garré. Isso aqui é uma grande surpresa, né? Para muita gente que acha que o Garré já fez muito pelo Vasco, que o Garré pode ser um cracaço ainda. Tá aqui, mano, a prova que não vai sair nada desse jogador também, né, velho? Jogador, porra, jogando o ano praticamente todo. Ele veio lá em fevereiro, se não me engano, contratado em fevereiro ou março. Jogador praticamente o ano inteiro no Vasco, não ganha minutos. E o Vasco investiu nesse atleta, cara. 15 milhões de reais não é uma quantia assim tão baixa, né? Para um clube que não tem tanta grana, como é o caso do Vasco, não é uma quantia baixa. E claramente, você investir num jogador que estava jogando um mercado totalmente alternativo, ele sequer estava atuando em um grande clube na Rússia, ele jogava no Krylia Sovetov, meu amigo. Não é CSKA, não é Spartak Moscou, não é Lokomotiv Moscou, não é Zenit, é Krylia Sovetov. Olha de onde o Vasco trouxe esse cara. Com certeza, não iria dar certo essa contratação, tanto que não deu, né? Tanto que não deu. Absurdo, né? Os jogadores aleatórios que o Vasco trouxe, só o Nuno Moreira vem dando certo aí, e foi uma gratíssima surpresa, graças aí ao bom trabalho de scout que finalmente essa diretoria que na época era com Marcelo Santana conseguiu trazer, porque de resto, meu amigo, só foi tiro no pé. Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Jean Davi, Maxime Domingues, que nem tá no Vasco, mas que deve voltar. Não temos novidades, o Toronto vai exercer a compra do jogador, que tem um longo contrato ainda com o Vasco. E com certeza, muitas contratações que deram errado aí não tiveram fundamento nenhum, né? O Benjamin Garré é uma dessas contratações. E claramente aí, o torcedor não sabe se acredita se esse jogador vai dar a volta por cima, se ele vai fazer alguma coisa aí com a camisa do Vasco. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Vasco deverá tentar buscar um empréstimo do jogador ou tentar, lógico, recuperar parte do dinheiro investido. Porque eu acho bem difícil que o Vasco vai conseguir vender o Benjamin Garré pelos mesmos 15 milhões que pagou para tirá-lo do mercado russo. A menos que o Krylia Sovetov queira comprá-lo de volta, né? Por que o Vasco não dá a ligada lá, né? Pede o Marcelo Santana, hein, Marcelo Santana? Você que contratou esse cara,
Liga lá pro Kylian Sovetov lá, vê se eles têm interesse em fazer negócio aí com o Benjamin Garré, a gente paga aí uma taxa para você fazer essa negociação, devolve ele lá e pega nossos 15 milhões de volta. Porque isso deveria ser feito, né? Que as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas pelas contratações do clube, pelos investimentos errados que o clube faz, né? Infelizmente, é mais ou menos por aí que eu entendo que deveria acontecer. Mas no futebol não é bem assim que acontece. O clube sempre toma o prejuízo e tá aí o Benjamin Garré sem ser utilizado no Vasco e que custou 15 milhões de reais, né? Comenta aí o que você acha desse jogador, se você acha que é um jogador que pode ser importante ainda. O Vasco tem diversos outros atletas que ganham poucos minutos e aqueles que também foram emprestados deverão retornar ao clube, né? Caso do Esposa, tem o JP, que é um jogador que eu entendo que pode ser bem utilizado pelo Diniz. Eu acho o JP muito, muito superior ao Matheus França, que vem jogando todo o jogo aí. Deu metade do segundo tempo, o Matheus França dentro de campo. O JP poderia estar sendo aproveitado nesse atual Vasco, poderia ser potencializado. E também vai a minha crítica, por que não utiliza o Estrela? Por que não dá mais oportunidades também para o garoto, né? Infelizmente, essa é a nossa situação, né? Vamos ver o que vai acontecer se o Diniz vai fazer um limpa nesse elenco, porque o Diniz não vai sair do Vasco. Mesmo se o Vasco não for para pré-Libertadores, perder a Copa do Brasil, o que acontecer com o Vasco, menos se for rebaixado, lógico, né? Mas se o Vasco continuar na Série A e nada acontecer sem ir para a Libertadores, somente a Sul-Americana, o Diniz vai continuar naturalmente e vai fazer parte da reformulação desse elenco, e a gente espera que o elenco seja bem reformulado. Bom, pessoal, a capa que lançou nos últimos dias um modelo de meio que de camisa retrô, né? Combat 2000 aí para o Vasco e também para outros clubes patrocinados pela marca italiana. Essa camisa inicialmente não seria comercializada para os torcedores, porém ela já está sendo vendida lá no mercado europeu e por 125 euros, meu amigo. Olha só o preço da camisa, bem pesado, né? Em princípio, a informação realmente era que essa camisa não seria vendida e a informação que temos é que ela será utilizada apenas no jogo contra o Internacional, que será o próximo jogo do Vasco em São Januário. Essa camisa marca a despedida da capa aí do Vasco, que está de saída do clube, e a partir de janeiro a Nike assumirá o patrocínio esportivo do Vasco. A tendência é que realmente o Vasco utilize essa camisa no jogo aí, no próximo jogo, diante do Inter. Os dois próximos jogos do Vasco serão fora de casa, né? Tanto contra o Grêmio e também contra a Bahia. E o próximo jogo em São Januário é justamente contra o Internacional, marcando o fim desse mês de novembro. O Vasco tem que vencer de qualquer maneira o Internacional, principalmente se vir de derrotas contra Grêmio e Bahia, né? Se o Vasco não conseguir pontuar, tem que fazer os 3 pontos de qualquer maneira contra o Internacional para não lutar, para não cair de divisão, porque o Vasco não chegou aos 45 pontos ainda. Esse jogo contra o Internacional eu enxergo como fundamental para o Vasco se manter na elite do futebol, já que hoje o Vasco não está jogando nada do Campeonato Brasileiro e preocupa muito o torcedor, né? Se as coisas melhorarem, o Vasco, hipoteticamente, conseguir 2 vitórias diante de Grêmio e Bahia, o que é quase impossível, pode ser que realmente o Vasco use esse jogo contra o Internacional como tudo ou nada, já que ainda temos chances remotas de ir para a pré-Libertadores via um possível G8 ou até mesmo G7, que é bem distante, né? Hoje a distância do Vasco é de 9 pontos para o Fluminense, primeiro time dentro do G7. E também, claro, vai depender de alguns resultados, né, cara? De uma combinação de resultados. São Paulo não pode ganhar, Atlético Mineiro e principalmente o Fluminense não pode pontuar, cara. Se o Fluminense pontuar bem, as chances já praticamente vai ser reduzidas a 0, já que vai restar apenas 2 rodadas após esse jogo contra o Internacional, jogo contra o Mirassol em casa e Atlético Mineiro fora. Comenta aí o que você achou desse novo modelo, dessa camisa, que até agora não chegou ao Brasil para ser comercializada para nós, está sendo vendido somente na Europa, né? E como eu disse, em janeiro a Nike vem aí e não sabemos se vai dar tempo da capa trazer esse uniforme ainda para os torcedores aqui no Brasil para poderem adquirir, né? Bom, pessoal, convocado aí para a seleção brasileira, o jogador Andrei Santos, que não é o PH, né? Você achou que eu ia falar do PH, né? O PH é daqui a pouco. Mas o Andrei Santos, aí, jogador do Vasco, vem falando aí que torce bastante pelo título da Copa do Brasil e diz que pensa em voltar para o Vasco, porém, ele disse que não vai fazer nenhum tipo de promessa. Ele deixou bem claro que não gosta de ficar fazendo promessas aí para o torcedor, para não, talvez, aí criar uma certa expectativa que ele possa estar retornando ao clube, né? Como, por exemplo, um exemplo muito claro é o do Souza, né? Quantas vezes o Souza prometia que ia vir voltar para o Vasco, que ele iria jogar fácil no Campeonato Brasileiro, iria jogar fácil no Brasil, ele, Coutinho, Alex Teixeira, Allan Kardec, Ciclano, Fulano, iria todos voltarem para o Vasco. De fato, aconteceu lá a volta dele, do Alex Teixeira e também do Coutinho. Porém, no momento que ele voltou e também o Alex Teixeira, eram ex-jogadores em atividade, né? E quiseram voltar para o Vasco praticamente aí para se arrastar dentro de campo. E com certeza
não deu muito certo esse retorno. E o Andrei Santos, claramente, é um jogador inteligente, não vai sair fazendo promessas sem fundamento, assim como o Souza fez. Com certeza, ele também é um jogador que já está tendo uma certa experiência, está sendo bem orientado por empresários. Não existe só o Vasco aí no futebol, né? E claramente ele não vai sair prometendo que vai voltar ao clube, né? Não vou criticar o jogador, porque ele tá certo, né, cara? Não dá pra você prometer nada no momento que você não sabe o que vai acontecer na sua carreira. Mas o que a gente sabe é que ele tem um carinho enorme pelo Vasco, tá torcendo pelo Vasco aí na Copa do Brasil. O jogador é vascaíno, evidentemente. E, claro, deverá, quem sabe ainda, poder voltar ao clube um dia, né? Não sabemos quando, mas ele não prometeu, como deixou bem claro aí na coletiva lá na Seleção Brasileira. É claro que quando se trata de Vasco, toca no coração, né? Fui muito feliz lá no ano de 2022, ajudei juntamente com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e, graças a Deus, o Vasco está bem. Claro, eu converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, porque a gente precisa desse título. O Vasco tem uma torcida imensa, gigantesca e está precisando desse título. Em relação à minha volta, é difícil falar, não gosto de ficar fazendo promessas, não gosto de ficar criando expectativas, mas é claro que eu sou muito grato ao Vasco, o meu clube do coração, é um clube que eu fiquei 12 anos, desde cheguei lá com 6 anos, me formou como homem, me formou como jogador também, como atleta, então eu sou muito grato e é claro que no futuro eu sim, penso sim em retornar para o Vasco, para trazer a alegria, um pouco mais de alegria para a torcida também. O outro jogador que é do Vasco, não é revelado pelo Vasco, mas que está no Vasco é o PH, né? O jogador aí que vive a expectativa, quem sabe, de ganhar oportunidades nos amistosos diante de Senegal e também Tunísia. O jogador aparentemente deverá ser reserva nesse jogo, segundo algumas fontes aí que vem confirmando, acompanhando o dia a dia da seleção brasileira. A tendência é que o Wesley seja realmente o titular da lateral direita e o PH fique no banco de reservas e seja opção. A gente vai torcer muito para que esse Wesley faça gol contra, para que ele jogue muito mal, para que o PH entre no mínimo ali no segundo tempo, para que ele mostre seu futebol de quebra, faça gols, dê assistências, faça aí o que ele não vinha fazendo nesses últimos jogos do Vasco, né? Mas que ele já fez na seleção brasileira. Fez um belíssimo gol contra o Japão e também fez um bom jogo diante da Coreia. Torcemos muito por esse atleta e o Vasco também já agilizou o retorno dele ao Brasil. E as informações que temos, de acordo com o Globoesporte.com, é de que o jogador retornará ao Brasil em um avião particular da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Os dois Pedrinhos aí que trabalham em clubes no Brasil, tanto o presidente da SAF do Cruzeiro e o nosso presidente do Vasco, entraram em contato aí com a Leila Pereira para perguntar se ela poderia trazer os atletas juntamente com o Vitor Roque no seu avião. Ela respondeu prontamente que sim, que o Fabrício Bruno e também o Paulo Henrique voltariam com o Vitor Roque no avião da Leila Pereira e que isso não teria problema nenhum. E ela ressaltou ainda que esse é o espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar, dando aquela velha cutucada na mulambada, tá mordendo as costas, né, cara? Os caras aí não sabem nem o que é futebol e tá querendo interferir aí em vários assuntos que não pertencem a eles, né? Como, por exemplo, a recuperação judicial do Vasco, como, por exemplo, o empréstimo da Crefisa ao Vasco. O presidente do Flamengo deixou bem claro que não entendia o porquê do empréstimo da Crefisa. E logo depois desse empréstimo, o Vasco entregar, digamos assim, não disse nessas palavras, mas ficou bem claro que ele quase disse dessa maneira que o Vasco quis entregar o jogo para o Palmeiras por 3-0. Que o Palmeiras fez 3 gols ali em menos de meia hora. Resta dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode, quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos.
Acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. E ele ensinou muitas coisas, né? E agora está falando que quer implementar no Campeonato Brasileiro fair play financeiro, clubes com recuperação judicial não podem jogar o Brasileirão, e se jogar tem que perder ponto. Aqui vai a minha dica também para ele, que está aí tentando reformular o futebol brasileiro. Ele deveria implementar que clube que joga em estádio público não deveria ter divisão, né? Não deveria, porque clube que não tem estádio não deveria sequer pisar em alguma competição nacional e internacional na América, né? Tá aí a minha dica, essa é uma grande dica que eu dou aí ao presidente do Flamengo. Comenta aí o que você acha dessas declarações da Leila, dando ok pro PH voltar no seu avião aí, avião que vai trazer o jogador do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. É nóis.